Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Ah, vamos aguardar um pouquinho mais. Boa noite, Abraão. Tudo bem? Francisco, Viviane, Vandercy. Me falem aí de onde vocês são. De onde vocês são? Enquanto nós vamos aguardando aqui os nossos outros convidados. Olha, Porto Alegre, o Abraão de Porto Alegre. Viviane, sobre o certificado, vai ter o certificado, certo? Vocês precisam só enviar uma mensagem no WhatsApp do suporte, tá? Que nós vamos emitir o certificado com as 4 aulas, ok? Leonel, de São Paulo, Zona Leste, seja muito bem-vindo. Quem mais? Vamos lá, pessoal, participando, né? De onde que vocês são, para eu conhecer um pouquinho mais. Santa Catarina, Tuana, muito bem-vinda. Hoje é uma aula diferente, tá? Diferente porque nós vamos falar sobre cargos e salários de Belém, Viviane. Olha, Monteiro, minha parente, hein, Viviane? Quem sabe? Caroline, de Curitiba. Então, hoje eu preparei uma aula bem diferente, tá? Eu e a minha equipe, nós passamos o dia dedicados a esse momento, em especial para vocês que estão comprometidos. Recebi o material, tá? De muita gente, assim, realmente, nós ainda não conseguimos avaliar todos, mas quem enviou o material vai receber um feedback personalizado, tá? Ao final das nossas 4 aulas de mentoria, tá ok? Ah, Glauciana, fala de Calcaia, muito bem. Ok, Glauciana, você está falando pelo do Francisco, não é? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Então, essa aula, tá? Que ela foi preparada especialmente para vocês, que são os mais comprometidos nesse processo, esse processo de formação em cargos e salários, tá? O assunto cargos e salários nós encontramos diversos por aí. Encontramos muitos temas, muitos formadores em cargos e salários, mas eu trouxe aqui algumas informações bem relevantes que eu julgo que vai proporcionar uma visão diferente para vocês sobre essa área, tá bom? Para quem ainda não atua na área de cargos e salários, que é um número, o nosso percentual maior das pessoas que estão aqui conosco, então, nós vamos aqui avançar para que vocês possam enxergar um pouquinho das oportunidades que essa área ela reserva para vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje, assim, a gente precisa falar um pouco sobre crescimento em carreira. Então, assim, hoje qual é o bloqueio, o que te impede de avançar na sua carreira? Você está atuando em RH, hoje você está como analista, assistente, coordenador. Como que está hoje a sua carreira? Eu queria que vocês comentassem aqui um pouquinho no chat. Vou contar com a participação de vocês hoje para a gente fazer uma aula mais interativa, mais dinâmica, tá bom? Então, hoje, como está o teu crescimento em cargos e salários mesmo, dentro da área de recursos humanos? Porque nós temos vários subsistemas em RH, e na pesquisa que eu fiz, né, 13% atuam em cargos e salários, e nós temos aí um universo atuando em outros subsistemas, temos também profissionais aqui atuando em outras áreas, que se interessam pelo tema, e sejam muito bem-vindos. Então, eu trouxe aqui essa metáfora, né, de uma videira, tá? A videira verdadeira, que é a videira frutífera, né? O que de fato nos impulsiona, o que nos faz crescer. Olha só, Tuana hoje está como analista de treinamento e desenvolvimento,
Muito bem. Carolina, analista de RH, acredito que generalista. A Valesca, de Fortaleza, né, como analista de departamento pessoal, muito bem. Administração de pessoal. Então, são áreas totalmente possíveis para atuação em cargos e salários. Hoje o Abraão ele está como consultor estratégico, acredito que business partner. Vandeci, encarregado de recursos humanos. Então, o tema, né, remuneração, que aí engloba benefícios, engloba o programa Cargos e Salários, ele é um tema que é discutido por todos esses profissionais, tá? Então, eu trouxe hoje como metáfora para vocês a videira, né? Porque a videira, ela vem falar de crescimento, de produção de frutos, é uma mensagem que você pode refletir um pouco sobre a sua contribuição. Então, como que está hoje a tua contribuição enquanto profissional em recursos humanos? Como que está hoje você enquanto profissional? Eu trouxe esse exemplo aqui de uma videira sem frutos. Será que você hoje está frutificando? Será que hoje você está gerando frutos? E quando que eu gero frutos? Eu gero frutos quando eu agrego na vida de outras pessoas. Então, o que você está agregando na vida de outras pessoas? O profissional de RH, ele sempre agrega na vida de outras pessoas. Né? Eu acredito que cada atendimento que vocês fazem, cada qualificação que vocês oferecem, cada feedback, cada posicionamento que vocês oferecem às organizações, também como consultores para empresas, vocês estão agregando e vocês estão frutificando, né? E nesse frutificar é que nós temos sempre que buscar a excelência, tá? Buscar a excelência e, acima de tudo, a excelência, ela vem para nos trazer crescimento. E esse crescimento, ele não é só para a gente, né? Quando nós fazemos com que o outro cresça, quando nós fazemos com que o outro cresça, nós também crescemos, tá? E muitas das vezes, assim, é o fazer o outro crescer que nos faz crescer. Então, o poder ajudar, o poder contribuir com o outro, ele faz com que a nossa vida evolua como pessoa, com princípios, com valores. E essa mensagem hoje não é somente sobre cargos e salários, mas é sobre a sua contribuição enquanto indivíduo, né, enquanto profissional na empresa que você está, né, como você está agregando na vida de outras pessoas e também na empresa que você está. Então, assim, essa mentoria, tá? Ela é uma mentoria bem específica, né? Ela é destinada a alguns profissionais, ela não é para todos os profissionais, ela é para alguns profissionais. Então, para profissionais de RH, ela é voltada para analistas, coordenadores, gerentes, consultores, para gestores e líderes, diretores, executivos, supervisores, coordenadores que têm interesse pelo tema, tá? Empreendedores e empresários, quem querem atuar como consultores, essa mentoria ela é para você. Estudantes recém-formados, acredito que acima de tudo essa mentoria é para você conhecer uma área que gera muitas oportunidades dentro do RH. Então, se você você está se graduando, né? Ou você recentemente se graduou em RH, em recursos humanos, ou áreas que você está atuando próximo de RH, essa mentoria ela é para você. Profissionais em transição de carreira, né? Eu já tive diversos colegas, assim, inclusive até enfermeiro, vocês acreditam? Enfermeiro que queria atuar em cargos e salários, queria atuar em recursos humanos, né, em gestão de pessoas, que já participou desse momento, tá? Eu acabei de receber a visita da Érica, a Érica Mota, seja muito bem-vinda, Érica. Espero que possa dar para você, a Érica. E aí, empresas também em transformação, tá? Organizações que estão se reestruturando, empresas que querem implantar cargos e salários,
Você que quer se tornar um consultor em cargos e salários, então, se você hoje trabalha para alguma empresa e você quer se tornar um consultor independente, eu quero ser uma consultora independente, eu quero fazer o meu horário, eu quero prestar o meu serviço, essa mentoria ela é para você, porque a intenção dela é justamente despertar nas pessoas esse interesse pela consultoria, tá? E principalmente em cargos e salários. E ao final dessa aula, eu separei um presente especial para vocês, tá bem? Então, assim, quem permanecer com a gente até o final vai ganhar esse presente todo especial, que é um quiz que eu fiz, né? A gente desenvolveu esse quiz com uma metodologia muito bacana e bem algo que com certeza algo muito rápido que você vai conseguir analisar o teu nível de conhecimento em cargos e salários. E aí, quando você sabe o seu nível de conhecimento, você consegue identificar muito mais rápido qual o próximo passo que você precisa seguir. Se você precisa buscar uma qualificação mais específica, se você precisa estudar mais metodologia, se você já está a um passo de se tornar consultor em cargos e salários. Então, a intenção desse quiz é fazer com que você se perceba e descubra o seu nível de conhecimento, tá bom? E segunda-feira, que será o nosso último encontro, eu também reservei outro presente para vocês, que é um dicionário super completo de cargos e salários. Tá? Esse dicionário, ele tem todos os conceitos, né? Seria praticamente um glossário, então, muito detalhado sobre todos os termos técnicos em cargos e salários para facilitar o teu conhecimento e a sua busca também em palavras específicas que são pertinentes na área, e isso vai contribuir muito para ti, tá? Bom, eu sou criadora de um método, né, em cargos e salários específico, que é o método OPA, que é o do meu curso, né? É um método objetivo, prático e assertivo. Por quê? Porque esse curso ele é voltado para todos os profissionais. Então, assim, a intenção é trazer com que essa metodologia e esses termos, ele seja acessível para um número maior de pessoas, tá bom? E às vezes você encontra aulas, assim, 40 aulas bem pouco objetivas, que não te levam diretamente ao ponto. Então, assim, esse método é um método que a intenção dele é de que, de forma objetiva, você consiga analisar cargos, criar tabela salarial, desenhar pesquisa salarial, desenhar descrição de cargo, criar comitê de cargos e salários, enfim, todas as etapas desse processo para que você consiga ser bem assertivo e direto ao ponto. E também de a mentoria, né, que é a mentoria Smart, que ao final eu vou falar um pouco para vocês, que é o momento que eu pego mesmo na mão de cada mentorado e acompanho com ele todo o processo, então, assim, até o processo de implantação de cargos e salários, então você consegue sair com dúvida zero, você consegue sair entendendo todo o processo e consegue desenhar o processo do início ao fim, sem medo de errar, né? Você consegue evoluir muito, tá? Então, vamos nós, né? O papel inicial de um analista de cargos e salários, ele é analisar dados. Então, nós pegamos ali, geramos relatórios, né? Mas nós pegamos dados, assim, muitas vezes seco, né? Assim, só uma planilha de Excel, por exemplo, com algumas informações, e nós vamos analisar essas informações, analisar esses dados e vamos gerar relatórios, gerar indicadores. E isso eu trouxe um pouquinho para vocês para a gente experimentar essa análise de dados, tá bom? Então, o que eu fiz, né? Eu apliquei um questionário com vocês, né? Então, eu apliquei esse questionário com os membros do nosso grupo, e esse questionário eu fiz um compilado de informação e trouxe aqui para vocês perceberem quais são as oportunidades dentro desse subsistema, tá? Então, um subsistema, ele quanto mais filtrado, né,
melhores salários você tem, tá? E melhores oportunidades de carreira também. Como assim, Diana? Me explica porque eu não estou entendendo. Bom, eu atuo em recursos humanos, sou generalista, um exemplo, né? Sou generalista em recursos humanos, então eu lido um pouco com treinamento, um pouco com recrutamento, lido um pouco com até mesmo departamento pessoal, né, administração de pessoal, e eu lido com um pouco de cada. Eu sou generalista, eu não sou especialista. Então, você tem um grupo salarial, tá? Quando você filtra todo esse teu conhecimento e você se especializa em um subsistema exclusivo, né? Você se torna especialista, seja em treinamento e desenvolvimento, em recrutamento e seleção, em cargos e salários. Você está se tornando um especialista e você está adquirindo um conhecimento mais estratégico e que vai fazer com que a organização ou a empresa que você queira implantar o seu processo, o seu método, ele te remunere melhor, ele reconheça mais o teu valor e o teu potencial, tá? E é isso hoje que eu quero fazer com que vocês enxerguem a oportunidade em cargos e salários. Então, eu trouxe aqui alguns números dessa pesquisa que eu fiz, né, a nível nacional, então, ela foi realizada em todo o Brasil, e nós fazemos o levantamento em relação a gênero, quem está atuando em recursos humanos, a região do país, subsistemas de atuação, atividade atual, se já fez curso de cargos e salários e o salário atual. Por que que eu fiz essa pesquisa? Para que vocês possam perceber, por exemplo, em gênero e faixa etária. Quem tem maior probabilidade, quem tem maior oportunidade em cargos e salários, para que você possa ir fazendo o filtro e se enxergando nesse subsistema, né? Qual é a região do país hoje que está participando aqui desse momento conosco? Onde estão esses profissionais? Quem está se interessando por esse tema? Porque mais à frente eu vou mostrar onde estão as oportunidades, tá? As oportunidades, quais são os salários para essas oportunidades, quais são a região e qual é também a perspectiva de trabalho e o formato de trabalho. Ele é remoto, ele é híbrido, ele é presencial. Então, eu trago também aqui para vocês essas informações para que vocês possam enxergar o verdadeiro potencial desse subsistema para quem deseja ingressar ou quem já está nele que possa fazer carreira, tá? Em relação à atividade atual, então, vocês, assim, hoje, vocês estão atuando em qual subsistema? E vamos avançando para vocês entenderem um pouquinho da pesquisa, para que ela possa fazer sentido, tá? Em relação a gênero, hoje, dentro do RH, veja só, né? Muito se pensa que hoje 90% são mulheres, mas não é. Nós temos 60% de mulheres atuando em recursos humanos e temos 40% de homens atuando em recursos humanos. Então, nós temos praticamente um equilíbrio, né? Temos quase um equilíbrio de atuação em relação a gênero dentro de recursos humanos. Embora ainda seja muito difícil encontrar, difícil não, seja menos comum encontrar homens em RH, tá? Mas muitos homens estão interessados nesse subsistema e isso é bem interessante porque eles querem essa oportunidade. E em relação à faixa etária, hoje a faixa etária que está buscando esse tema, né, esse tema de cargos e salários, está aí 44% de 30 a 44 anos. E o que isso significa? O que eu consigo ter como resposta para mim? Quando você tem uma maturidade maior, é que você se interessa por cargos e salários. Então, você passou, né, boa parte do teu período, da tua experiência em outros subsistemas ou atuando de forma generalista, e daí quando você completou
8 anos, 5 anos em RH, você viu uma oportunidade em cargos e salários e se interessou pelo tema, tá? Então, tem espaço para a faixa etária de 25 a 34, tem espaço de 35 a 44 anos. Por que que tem espaço? E tem espaço para todas essas faixas etárias. Mas isso faz com que a gente reflita que o quanto mais cedo você entrar para esse subsistema, mais oportunidades você vai ter. Porque mais a tua janela de tempo ela vai ser maior para você aprofundar o teu conhecimento e você se especializar. Mas isso não significa que você que está numa faixa etária que, por exemplo, de 11%, que você não tem oportunidade, porque você tem maturidade de conhecimento, maturidade de tratativa, né? Maturidade de conhecimento das organizações. E isso também te dá um know-how para envolver, né? Para ingressar nesse subsistema, tá? Então, você que está iniciando agora em RH, saiba que esse é um subsistema muito promissor e o quanto antes você puder ingressar nele, melhor vai ser para você e eu vou te falar mais na frente o porquê. Em relação à região do país, né? Quem está aqui buscando esse conhecimento, um conhecimento específico em cargos e salários? Só desculpa, eu mexi aqui no papel e acho que fez um barulhinho aí chato para vocês, não é? Eu quero só reduzir um pouquinho aqui para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Pronto. Bom, olha, hoje nós temos 41% são do Sudeste interessados nesse tema. Por quê? Porque nós temos empresas que já aplicam cargos e salários, que já aplicam a área de remuneração de forma estratégica e que querem esses profissionais. E nós temos aqui 29% no Nordeste interessados por esse tema, tá? Então, quanto maior a minha busca, né? Quanto maior a busca desses profissionais por esse tema, isso significa que mais espaço eu tenho. E quanto menor a minha busca, mais significa que menos profissionais eu tenho. Então, por exemplo, no Centro-Oeste, 7,3% das pessoas que estão aqui participando dessa mentoria estão no Centro-Oeste. Apenas 7,3%. Então, tem espaço bastante no Centro-Oeste para atuação, porque são poucos os profissionais que buscam. Assim também como no Norte. No Norte também a minha fatia ela é muito pequena. Então, tem pouquíssimos profissionais buscando conhecimento em cargos e salários no Norte. E isso cria um funil e faz com que você se torne um diferencial se você ingressar e você agregar conhecimento. E no Sul nós temos 18%. Então, as empresas hoje de médio e grande porte que já investem pesado em cargos e salários em remuneração, elas estão localizadas no Sudeste e no Sul. Também a oportunidade ela aumenta cada vez mais. E Norte, Nordeste, Centro-Oeste é onde tem um número menor de empresas que investem nesse tema, né, nessa área, é onde que você vai ser um diferencial se você cada vez mais buscar qualificação, tá? E o subsistema que atua. Nós encontramos 24% das pessoas que estão hoje participando aqui dessa mentoria, né, desse momento, desse compartilhamento de informação, 24% atuam em recrutamento e seleção, 18% atuam em desenvolvimento humano organizacional, 27% em administração de pessoal, então tem um número grande de pessoas em administração de pessoal interessados nesse subsistema, e realmente tem muito espaço para quem é de administração de pessoal no subsistema de cargos e salários, porque lida com informações também confidenciais, né, informação de folha de pagamento, e a nossa área, a área de cargos e salários, de remuneração, ela é uma área extremamente confidencial,
porque você lida com salários de todos os níveis e de toda a organização. Então, a ética profissional, ela está acima de tudo para esses profissionais que atuam em cargos e salários. E nós temos aí 11% que ainda não atua na área, mas que quer adquirir conhecimento, quer crescer, quer aprender e, quem sabe, ter essa oportunidade. Vamos aqui. Estava lendo aqui, Smart 01. Smart 01. Qual o seu nome, de onde você é? Apresenta aqui, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. E a atividade atual, olha, 69% são funcionários de empresa privada. E 69% tem horário para entrar e espero que tenha horário para sair. E deve trabalhar de segunda a sexta e acredito que tenha uma perspectiva de se tornar consultor. Se você está em RH, você tem grandes chances de consultoria, né, de se tornar consultor. E temos aí 22% dessas pessoas que estão aqui participando conosco, que estão fora do mercado de trabalho. Ah, é a Ariane, de Osasco. Seja muito bem-vinda, Ariane. Temos 22% que estão na estatística, né? E aí a gente poderia avaliar esse percentual, claro que conversando com eles para entender um pouco mais, se já são formados, se não são, se tem experiência, se não, se está em transição de carreira ou não, mas são pessoas que estão em busca, né? E quando você busca conhecimento, você também ganha oportunidade, porque você faz network. Estamos aqui num grupo onde nós nos encontramos frequentemente e aí são oportunidades. Você saiu da sua zona de conforto, você está fora do mercado de trabalho, mas você está atrás de conhecimento, isso é muito importante, tá? A Ariane, ela falou que é de Osasco, depois eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, tá, Ariane? E hoje ela cuida no RH e também é supervisora em logística. Eita, você dá um panorama geral da empresa, hein? E aí, quem que já fez curso de remuneração? Olha só, 71%, né, ainda não fez curso em remuneração, em cargos e salários, e esse é o primeiro. Por isso que eu falei, se você quer um certificado, passa depois uma mensagem no nosso WhatsApp, no suporte, que nós emitimos para ti o certificado, tá bom? Dessa mentoria. E esse é o primeiro treinamento que você está participando. E aí, quando eu vi esse número, eu fiquei bem preocupada em relação sobre o assunto trazer, né? Qual assunto trazer. E aí eu mudei um pouco o escopo para a gente entender um pouco sobre essa área, tá? E é importante entender um pouco mais para que vocês possam perceber quais são as oportunidades que nós temos. E hoje os salários atuais de vocês que me responderam, tá? 41% está entre R$ 1.000 e R$ 3.000. 24% está com salário entre R$ 3.000 e R$ 5.000. 8%, e aqui eu acredito que nesses 41% deve ter estagiário, né? Com salário abaixo do salário mínimo. 8% de R$ 5.000 a R$ 10.000, é uma fatia muito pequena, tá? Para esses salários. 18% são realmente quem está sem renda, né? Está fora do mercado de trabalho. 6% está de R$ 0 a R$ 1.000, acredito que sejam estagiários ou trabalham num turno menor, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Que esses salários, eles estão muito baixos, e a gente precisa virar a chave para elevar esses salários. E uma coisa eu falo para vocês, que o tempo, ele passa de qualquer maneira, seja você se qualificando ou não, o tempo vai passar. E você não pode deixar que esse tempo passe sem você se qualificar, sem você buscar um diferencial competitivo enquanto profissional para a sua carreira, para que você possa crescer, se desenvolver e saltar esses níveis de salário.
Não tenho nada contra esses salários, mas também não tenho nada a favor. Se você está no início de carreira, realmente é um passo de cada vez. Mas se você tem mais de 5 anos em recursos humanos e você está contente com esse salário, é um ponto preocupante, tá? É um ponto preocupante e eu falo para você, não se contente com esse salário. Temos profissionais que tem 2 anos em RH e já está com salário acima de 5 mil reais, porque sabe fazer a diferença, sabe se mostrar, sabe vender o seu peixe, né? Se qualifica, faz um diferencial na empresa que está. E o meu papel aqui é realmente tirar vocês da zona de conforto, espero que não levem para o lado pessoal, tá bom? Não levem para o lado pessoal, mas é fazer com que você reflita que as oportunidades, elas estão aqui e vocês precisam ir em busca dessa oportunidade. E cada vez mais buscar esse diferencial, para que vocês possam oferecer uma qualidade de vida melhor para vocês, para os filhos de vocês, para a família de vocês. E quando eu falo em salário, vocês podem pensar que é agir de forma mercenária, mas é agir de forma estratégica e inteligente, porque a sua energia você tem que investir em você, para você mudar a sua realidade, o seu cenário. Não é porque você saiu de um cenário que não era muito favorável, que você não teve incentivo para a educação, que você vai se conformar com ele. Você tem que sair dessa zona de conforto. Então, quando eu vi o resultado dessa pesquisa, eu confesso que fiquei preocupada. E por isso que eu mudei aqui o tema e trouxe esse tema para vocês, para a gente refletir um pouquinho mais, porque somos nós que temos que fazer essa diferença. E eu trouxe aqui algumas pesquisas que eu fiz no LinkedIn sobre oportunidades para profissionais de cargos e salários. E eu quero que vocês prestem muito atenção. Eu quero que vocês dediquem aqui uma atenção especial. Eu vou até aumentar um pouquinho, para vocês conseguirem enxergar comigo. E percebam o seguinte. Eu tenho aqui uma vaga que ela está aberta há 4 dias, tá? Analista de remuneração e benefícios. Geralmente, analista de remuneração, como ele é padrão, ele puxa benefícios, mas analista de remuneração, ela está aberta há 4 dias. Olha a quantidade de pessoas que se candidatou para essa vaga. 7 profissionais se candidataram para essa vaga. E eu tenho certeza que o recrutador, quando ele for abrir esses 7 candidatos, 2 ou 3 estão dentro do perfil. Dentro, nem falei no perfil, falei dentro do perfil. E há 4 dias essa vaga está aberta. Uma outra vaga de remuneração fixa, nós tivemos 152 candidaturas, tem 5 dias. E aqui eu estou falando do Carrefour. Ou seja, uma empresa que, com certeza, todo o Brasil se candidatou para essa vaga porque ela é híbrida. Então, geralmente, as vagas híbridas, ela tem um encontro mensal na empresa, ela é de São Paulo, e a empresa, ela custeia o translado desse profissional para que ele possa ir até a empresa, às vezes, para uma reunião de KPIs, algo semelhante, tá? E nós tivemos 152 profissionais que se candidataram. E, por favor, anotem esse número. 7 candidaturas para analista de remuneração e benefícios e 152 candidaturas aqui no Carrefour. Deixa eu passar. Reduzir. Especialista em remuneração. Temos aqui no Grupo Riachuelo, essa vaga que foi aberta há 2 dias e tivemos 352 candidaturas, tá? Uma vaga híbrida também. E Meta RH, uma consultoria, há 3 semanas a vaga de analista de remuneração aberta e apenas
27 candidaturas e também uma vaga híbrida. Então, se você é de Fortaleza, se você é do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, você poderia muito bem ter se candidatado a essa vaga tranquilamente. Nós só tivemos 27 candidaturas. Temos aqui o Banco BMG, que está com vagas abertas, essa vaga aberta há um mês, analista de remuneração, 129 candidaturas. Temos outra vaga de analista de remuneração sênior da Brasil Prev, aberta há 2 semanas e só tivemos 9 candidaturas. Temos aqui uma outra vaga do Grupo Nós, também híbrida, aberta há 2 semanas, 292 candidaturas. Analista de remuneração aberta há 2 dias, tivemos 12 candidaturas. Outra vaga de analista de recursos humanos, e essa vaga ela já é praticamente generalista, porque ela abre tanto para o RH quanto para a área de administração de pessoal, e vejam a quantidade, eu vou dar um zoom aqui, grande para vocês perceberem quantas pessoas se candidataram para essa vaga. 1.194 profissionais se candidataram para essa vaga generalista. Ou seja, gente, é gente demais. Então, assim, o pente fino aqui, ele vai precisar ser muito grande. E vocês viram que nas vagas de remuneração, poucos são os profissionais que se candidatam para ela. E o que é que nós conseguimos analisar e entender com essa pequena amostragem? Vou trazer aqui outra vaga de recursos humanos, aberta há 1 semana, também híbrido, e nós tivemos 700 candidaturas, 700 profissionais que se candidataram a essa vaga de RH generalista. Tem um outro aqui, analista de recursos humanos, também generalista. Nós temos 1.271 pessoas que se candidataram, e temos uma outra também, analista de recursos humanos generalista, com 2.218 candidaturas. Então, nós temos profissionais demais para o RH generalista, demais. E para o RH, e para a área de cargos e salários, para a área de remuneração, nós temos de menos, né? Então, temos pouquíssimos profissionais para essa área. E hoje ela está sendo uma das áreas mais valorizadas, tá? Ela está sendo uma das áreas mais valorizadas dentro do RH, porque ela lida diretamente com informações estratégicas para a tomada de decisão dentro da empresa. Então, tem espaço, né? O que falta são pessoas qualificadas, são pessoas que querem ingressar nesse subsistema, porque ele está subnichado, né? Assim, tem muitas oportunidades para candidatos de menos. E isso fala um pouco para vocês de oportunidade. Oportunidade que você pode fazer um diferencial. E fazer carreira em cargos e salários é algo, assim, fantástico, tá? Dentro do RH. E hoje, qual que é o salário atual de um analista de remuneração? Queria que vocês chutassem aqui para mim. Estou vendo vocês muito caladinhos aqui, hein? Queria que vocês chutassem para mim. Mas aí eu vou abrir, eu não quero no chat, eu quero agora ouvir vocês. Dediquei um tempo precioso para preparar esse material para vocês e quero que vocês participem. Qual o salário médio hoje de um analista de remuneração? Chuta para mim. Fala para mim. Qual o salário que vocês acreditam hoje? Pode falar aqui, Érica. Quero te ouvir. Uns 5 mil reais? 5 mil reais, certo. Lionel. Quem mais? Quem chuta mais? 7 mil. 7 mil, Caroline. Quem mais? Quero ouvir a voz de vocês, pessoal. Vocês estão ouvindo a minha, eu quero ouvir a de vocês também. 9 mil. 9 mil, Abraão. 9 mil. 2.500 reais. 11.500, a Ju.
Perfeito. 12? 12 mil. 12 mil. Você é de remuneração? Não, mas eu sou BP, então tem mais ou menos acesso. Certo, então tá. Quem mais? Vamos lá. O Vandeci, quanto, Vandeci? 6.500. 6.500, certo. Muito bem, estou gostando da participação de vocês. 8 mil. 8 mil, Raquel, 8 mil. Perfeito. Vocês viram aquela análise lá no início que 41% está com salário de R$ 1.000 a R$ 3.000, né? 41%. É o nosso maior índice está nessa média de R$ 1.000 a R$ 3.000, isso não em remuneração, tá? Analistas generalistas. Então, vamos avançar. Olha, hoje o salário inicial, tá? Então, você vai iniciar como analista júnior, né? Assistente. Hoje, o salário inicial para início de carreira, né? Eu diria que praticamente um cargo de entrada está na média de 3.317, tá? O salário inicial. E hoje o salário médio de um analista júnior a pleno, ele está em média R$ 8.000. É o salário de um analista de cargos e salários. Porque ele lida com informações estratégicas, né? Ele lida com salários e do salário mais baixo aos salários mais altos. Então, nós temos salários de diretoria, salários de presidentes, que são salários realmente muito altos. Então, esses profissionais, eles são bem remunerados para que eles, não para que eles preservem a informação, né? Mas como um reconhecimento da informação confidencial que ele preserva. Tá? Então, são salários um pouco mais agressivos, e a intenção deles justamente é para retribuir a sua qualificação, a sua dedicação. Quando eu atuava como analista de cargos e salários, né, a gente já tinha um salário diferenciado, e aí a gente se perguntava, né, esses salários realmente são acima e tudo, e tem os outros profissionais de RH que fazem entregas também semelhantes, por que o profissional de cargos e salários ele tem esse salário? E aí a gente ia para o básico das competências técnicas. Às vezes os profissionais de outros subsistemas não tinham o Excel, né, o Excel avançado, competências comportamentais, competências técnicas requeridas para esse subsistema, e nós precisamos buscar essa qualificação, né, buscar esse conhecimento, para que a gente possa ter essa média de remuneração, tá? E aí vamos para os benefícios, né? Benefícios que são ofertados hoje para esses profissionais. Eu não atuo mais como analista, né? Já faz um bom tempo, mas a média hoje de salários para esses profissionais, né? Profissionais de cargos e salários, é um vale alimentação, em média, R$ 800, um vale refeição, em média, R$ 36, isso vai depender muito da região, tá? O auxílio home office, para quem trabalha em vaga home office, assistência médica, né, com excelentes operadoras, seguro de vida, assistência odontológica, convênio farmácia, auxílio creche, auxílio leite, parceria com instituições de ensino, projetos, licença maternidade, licença paternidade estendida. Então, são empresas que já estão um pouco mais à frente em relação à gestão de pessoas e aí acabam oferecendo muito mais benefícios para reter esses profissionais, tá? Então, essa é a média a nível nacional. E hoje, assim, nós temos expectativas de aumento, né? Aumento de abertura de vagas nessa área. E cresce cada vez mais, certo? Principalmente após a lei da igualdade salarial. Hoje, empresas acima de 100 colaboradores já precisam ter programas de remuneração, né? Programas de cargos e salários. E essas empresas, elas estão ansiosas por implantar cargos e salários. Então, geralmente, ele não quer contratar um analista, mas ele quer contratar um consultor. E aí você imagina uma empresa de
de 100 colaboradores, você implantando cargos e salários, você não precisa ser o consultor mais top. Você precisa só conhecer sobre os processos e saber desenvolver os processos, saber a metodologia, quais são os manuais que você vai utilizar, os formulários que você vai utilizar, quais são as ferramentas que você vai utilizar. Então, hoje cresceu muito o número de oportunidades e de empresas que buscam consultores para implantar cargos e salários. E cargos e salários não é um bicho de 7 cabeças como pregam por aí. É algo totalmente acessível para um profissional maduro que tenha domínio em outro subsistema de RH. Com certeza é algo totalmente possível. E os cargos em alta, né, como eu falei que ia revelar aqui para vocês, segundo a Hope Health, são os cargos de Business Partner e da área de remuneração. Então, são hoje os 2 cargos que estão em alta em recursos humanos e que a tendência é crescer cada vez mais, tá bom? E hoje o modelo de trabalho também mais valorizado é o modelo remoto. E o modelo remoto, ele vem aí trazendo mais qualidade de vida, né? Os recrutadores, eles afirmam que o primeiro questionamento feito nas entrevistas atualmente é em relação ao modelo de trabalho. Então, para cargos e salários, que é uma atuação por trás dos bastidores, tá? Muitas das vezes, porque você vai analisar relatórios, analisar dados, né? Você consegue fazer ele no home office. E nós temos aí 20 milhões de trabalhadores que estão em ocupações com potencial de trabalho remoto. Então, a tendência é que realmente esse número cresça no Brasil, tá? O modelo home office. E aqui eu trouxe a estrutura de remuneração para quem quer construir carreira nesse subsistema. E aí a média salarial dos profissionais. Eu tenho no cargo de entrada da área de remuneração o assistente, com salário médio de R$ 2.600. O analista júnior, com a média de salário de R$ 3.317. O analista pleno, com a média de R$ 4.217. Isso eu estou falando em empresas de pequeno porte, tá, né? Não estou falando em empresas de médio e grande porte. Que aí você acrescenta de 10% a 25% sobre esses valores, né? Analista sênior, hoje com a média salarial de R$ 9.000, especialista com a média de R$ 10.000 e coordenação com uma média de R$ 15.000 de salário hoje, tá? E aqui também é a média salarial um pouquinho maior para vocês darem um print. Vocês darem um print. Uau. Aqui esse tempinho para vocês fazerem esse print. E as possibilidades, tá? A possibilidade de atuação nessa área é se tornar, estar num trabalho remoto, se tornar consultor em cargos e salários e trazer inovação, né? Quando eu falo em inovação, você hoje consegue utilizar a inteligência artificial e metodologias ágeis para tornar essa área muito mais prática, né? Muito mais rápida e um processo muito mais assertivo e rápido também de se implantar. Aqui é uma tabela salarial que eu trouxe esse modelo para vocês, também na carreira, né? Temos aí gerente de recursos humanos, gerente de remuneração, com o mínimo hoje que se paga é R$ 21.000, a média de 25.000 e o maior percentil de 28.000, isso em empresas de pequeno porte, né? Pequeno e médio porte. As competências técnicas requeridas, tá? Para essa área é a formação em administração, recursos humanos ou áreas correlatas. Então, são hoje a formação que se pede. Um Excel intermediário, para empresas que ainda não têm um sistema ou que utilizam essa base de dados no Excel. E conhecimento em cargos e salários e metodologias. E as habilidades mais demandadas, né, são habilidades em programas de liderança,
Por quê? Por conta da sua postura, né? Ela é uma postura com mais maturidade, com mais formalidade. A gente não vai querer um analista de cargos e salários que fica fazendo piadinha numa reunião, ou que não traz conceito, que não agrega conhecimento, que não faz network. Nós precisamos de pessoas com um perfil de liderança, tá? Não necessariamente para exercer a liderança, mas com um nível de maturidade em relação à liderança, né? A forma como ele se expressa, a forma como ele atua, a seriedade como ele lida com esse subsistema. E também que lide com estratégias de remuneração, tá? E aí se envolva com ações de engajamento para retenção de profissionais, e para isso é necessário o network. Algumas das palavras mais comuns utilizadas para essa área são políticas de remuneração, e aí eu vou pedir para que vocês façam um print, porque para quem interessar por esse tema, essas são as palavras-chave que vocês vão pesquisar para aprender, para crescer, para se qualificar. E daí eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. E eu vou querer que vocês participem novamente, eu quero ouvir a voz de vocês. Está muito desanimado isso aqui, hein? Você sabe hoje quanto tempo um salário motiva uma pessoa? E aí eu quero ouvir. Vamos supor, eu vou dar aqui um aumento salarial para vocês de R$1.000. Por quanto tempo esse reajuste salarial vai deixar vocês motivados? Respondam aqui para mim. No mínimo aí uns 4 ou 5 meses. Isso, 4 ou 5 meses, hein? R$1.000 motivou o Leonel de 4 a 5 meses. Quem mais? Quanto tempo esse reajuste vai motivar você? Soraya, quanto tempo você se motiva com reajuste de R$1.000? Eu acho que dependendo da quantidade de serviço, se aumentasse, conforme aumentando a demanda do serviço, tinha que aumentar o salário, né? A minha opinião. Uhum. Mas Isso. vamos supor, você na mesma função. Vou te dar esse reajuste generoso. Você acha que por quanto tempo você iria se manter motivado em relação a salário? Eu acho que, como o colega respondeu, 4, 5 meses também. Certo. É porque vai defasando, né, com o passar do tempo. Isso, exatamente. Você dá uma elevada, né, um pouco maior no seu padrão de vida, mas as contas vão chegar na mesma proporção do reajuste. Né? Aí, Lembra lá atrás, quando a gente era estagiário, por exemplo, que ganhava uma bolsa de R$600? Aí a gente dizia, nossa, quando eu me tornar analista, um exemplo, né? Que o meu salário for R$1.400, vou guardar todo o dinheiro que me sobra. Acontece dessa forma? A gente consegue guardar? Consegue não, isso aí é só teoria. Na prática é outra coisa. Na prática é totalmente diferente, né? Érica, se esse reajuste fosse para você, quanto tempo você estaria motivada com esse reajuste? Olha, de 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. Eita, com um bom tempo, hein? Acho que é pela idade e o nível de maturidade, mas se eu tivesse ainda nas faixas do 30, eu acho que seria no máximo 6. Porque você ia estar cheio de expectativa para gastar esse dinheiro. Porque depende, hoje a gente tem algumas, hoje devido às faixas etárias e nível de maturidade profissional, existem outras coisas que compensam o salário. Sim, né? Pacote de benefícios, clima. Isso. Outros fatores. E outras coisas. Então, eu acredito que hoje pesa muito na decisão. Não é só salário que hoje me faz mudar de empresa. Existem outras coisas. Como eu sou mãe, flexibilidade. Sim. Então, acaba tendo uma compensação. Perfeito, muito bem. Obrigada, Érica. O Abraão, esse reajuste, se ele fosse para você, né? Hoje você é consultor de RH estratégico, acredito que talvez esse salário nem faça diferença, mas se fosse esse reajuste para você, assim, quanto tempo você estaria motivado com esse reajuste?
Uns 3 meses. 3 meses. Olha, 3 meses, né? Um tempo bem menor. Vandeci, Eu acredito que uns 7.000 demorariam 6 meses. perfeito. Então, olha, hoje a média, tá? Muito obrigada a todos que responderam. De tempo que um salário ele motiva um profissional, embora vocês tenham respondido um tempo maior, mas hoje a média de um reajuste é de 3 meses. Porque a dinâmica das empresas, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas muitas das vezes ela suga muito da gente. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar leite de pedra. Muitas vezes, assim, a gente se desdobra para apagar incêndios. Às vezes você não tem tempo de fazer um planejamento, né? Você inicia o teu expediente, você faz sua agenda das tuas demandas. No final do dia, você conseguiu concluir 1/3, porque apareceram novas demandas, e isso vai te desgastando, né? Então, esse desgaste hoje, a nível Brasil, a média de um reajuste salarial é para manter um profissional motivado por, no mínimo, né, 3 meses, em média 3 meses. E esses 3 meses é muito pouco tempo, tá? E daí existem outros fatores que levam a essa motivação. E é o profissional de remuneração que vai desenhar essas estratégias, que vai ir para campo, fazer pesquisa, quais são, de que maneira nós vamos motivar os profissionais, não só com reajuste salarial, porque quando a gente fala em cargos e salários, eu não estou falando só em salário, eu estou falando também em outros fatores que mantêm os profissionais motivados. E aqui foi uma pergunta que eu vou ser bem rápida mesmo na resposta. Hoje, um salário de 3 mil reais, ele custa para uma empresa, em média, 5 mil reais. Bruno, você quer fazer uma pergunta, colocação? Pode ficar à vontade. Bruno, você levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Ao final, se você quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá, Bruno? Então, hoje, a média salarial, a média de encargos, né, sobre o salário, aqui eu coloquei o mínimo, tá? Tá em média 67% de encargos, né? Então, aqui numa empresa optante pelo Simples, veja só. São 2 mil reais de encargos, né, ao total. E aí, um custo para a empresa de 5 mil reais. E aqui também é o momento onde o analista de remuneração ele vai entrar para atuar, porque ele vai buscar, através desses relatórios, definir quais benefícios ele vai aplicar para ele reter talento e ele reduzir custo de folha. Então, é nesse momento que o olhar crítico do analista de cargos e salários ele vai se envolver e ele vai analisar e sugerir melhorias para a empresa, tá? E aqui eu trouxe um pouco das etapas do plano de cargos e salários. Às vezes você acha que cargos e salários é só fazer descrição de cargo e pronto, né? Conseguiu implantar cargos e salários. Mas nós temos, veja, o levantamento dos cargos, né? Então, antes de tudo, a gente faz um diagnóstico de toda a organização. Nós elaboramos as descrições de cargo, nós fazemos o desenho do nível de carreira, nós fazemos a pesquisa salarial, avaliação dos cargos, identificação das posições chaves, avaliamos as questões legais e sindicais, avaliamos convenção coletiva, definimos critérios de diferenciação, de remuneração, definimos estrutura e tabela salarial, definimos posicionamento da empresa, aprovamos tabela, analisamos o impacto de folha de pagamento, definimos política salarial, divulgamos o plano aos colaboradores, elaboramos e formamos o comitê de cargos e salários, avaliamos esses cargos, desenhamos a tabela salarial, e tudo isso é feito pelo analista de cargos e salários. E é algo, são atividades assim que você desenvolve. Quando você conhece uma metodologia mais prática, você consegue se apaixonar por essas atividades.
Ano passado eu estive com uma profissional que ela era de administração de pessoal e ela participou comigo, né, desse processo. Ela se apaixonou pela área de remuneração, porque ela foi conhecendo cada etapa de uma forma tão prática e tão objetiva que ela disse, nossa, eu não achava que nunca jamais eu ia conseguir entrar nesse subsistema. E é um subsistema totalmente possível para cada um de vocês. E a minha intenção é despertar em vocês esse desejo por esse subsistema, tá? E falar o quão é possível, né, para todos vocês, tá bom? E aí eu queria que vocês se imaginassem estruturando um plano de cargos e salários, estruturando ele, desenhando, e assim oferecendo melhorias para a empresa, oferecendo análises de folha de pagamento, onde a sua diretoria nunca tinha tido acesso a essas informações. Se você vai implantar cargos e salários numa empresa de pequeno porte, oferecendo a eles relatórios que eles jamais imaginavam que poderiam obter para gerenciar a folha de pagamento, né? Criando políticas, diretrizes, políticas de contratação. Tem empresa que não tem política de contratação. Então, assim, às vezes são atividades tão básicas e que você consegue fazer o diferencial, tá? E aí tem várias vantagens que nós trazemos para as empresas. E essas vantagens, elas são totalmente possíveis através de trabalhos que vocês realizam prestando uma consultoria. E vantagens também para os colaboradores, né? Você vai também levar esses benefícios para a diretoria, mas se leva também para os colaboradores, tá? Então, hoje, assim, a área de remuneração é um dos subsistemas mais importantes do RH, né? Ele é responsável por atualizar, né, e elaborar as tabelas salariais, as políticas de definição da empresa, e aí envolve estudos, simulações, alterações salariais, e o impacto no custo de pessoal para a organização, tá? Vou falar um pouquinho para vocês sobre um processo que é o processo de mentoria, para quem deseja continuar assistindo os nossos encontros. Nós vamos fazer esses encontros todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Então, quem desejar permanecer com a gente, permanece, que você vai ter aí muito, muito mais conteúdo. Veja só o que nós vamos abordar. Teste de nível, né, que vocês vão identificar em que nível vocês estão. Análise de perfil comportamental, então, assim, é uma mentoria que não fala só de cargos e salários, ela fala de você enquanto profissional de recursos humanos, qual é o seu perfil e por onde você vai iniciar, quais as competências você precisa desenvolver em você para você atuar nesse subsistema, tá? Vamos falar de estratégia e planejamento, tem um curso completo de cargos e salários, políticas de remuneração. Vamos fazer também um módulo exclusivo de inteligência artificial, tá? Então, se você, Diana, eu não quero atuar em cargos e salários, mas quero conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial e de que maneira ela vai poder contribuir para mim. Vamos ter um módulo exclusivo de tecnologia aplicada a cargos e salários, né? Trazendo Big Data também. Ferramentas, monitoramento, auditoria, indicadores, cases de sucesso, tá? As melhores práticas de remuneração, todos os modelos, né, de manuais, políticas, formulários, tudo que você precisa para implantar cargos e salários, você vai ter acesso. Também vamos envolver a tecnologia, né, que vai ter esse módulo exclusivo, que é em relação à tecnologia, quais as ferramentas que você pode utilizar para tornar esse subsistema ágil, para facilitar tanto o teu trabalho, quanto também a geração de dados. Então, assim, é um processo completo, que vai te ensinar do início ao fim, como agir em cada situação, né? Então, desde o diagnóstico, que você precisa elaborar para uma empresa, até o processo de apresentação e implantação do plano de cargos e salários, né? O como apresentar, que informações eu vou levar, quais estratégias eu vou usar, quais dinâmicas eu vou utilizar, qual o passo a passo desse processo. Então, a intenção é levar esse conhecimento, tá?
Assim, é algo que é individual e personalizado, aplicado a cada um de vocês específico. E eu vou liberar aqui na segunda-feira, né, algumas vagas para quem quiser seguir comigo nesse processo, tá? Vai ser um grupo seleto de pessoas, então realmente para quem está envolvido, para quem está engajado, quem quer conhecer mais desse subsistema e quer avançar nesse processo, nós vamos liberar um formulário para que você possa preencher, que você possa, no momento desse formulário, se conhecer também enquanto profissional. E segunda-feira, nós vamos liberar esse material, que eu acredito que vai ser um material que vai agregar muito para você, que é um dicionário super completo de cargos e salários. Então, na segunda, nós vamos aplicar esse formulário, vamos liberar o dicionário para vocês, vocês vão conseguir se perceber, se enxergar nesse subsistema, e eu digo para vocês não vão se arrepender, tá? A partir de hoje, para quem ainda não atua, né, para quem atua em outros subsistemas, mergulhe nesse universo. Você pode ter certeza que você vai dar um salto na tua carreira e você vai conseguir alcançar outros patamares, tá? Então, vou deixar aqui a palavra secreta para o quiz. Vocês vão receber o acesso ao quiz. E a palavra é autonomia. Vocês vão acessar o nosso site, nós criamos um site exclusivo para esse quiz, para tornar ele bem mais prático, mais rápido para você acessar, responder e receber o teu resultado. Você vai lá colocar o seu nome, vai preencher a nossa palavra secreta, que é a palavra autonomia. Então, para quem participou até o fim, vai receber esse presente. O site que você vai acessar é www.ip.dianamonteiro.com.br/quiz. Você vai preencher e colocar a palavra autonomia. Vocês também vão receber esse link no grupo, tá bom? Só vocês, né? 21 pessoas, só vocês que estão aqui que vão conseguir responder o quiz, tá? E aí vamos fazer um acordo, não fala para ninguém que palavra é essa. E vocês vão conseguir perceber qual o nível de vocês hoje em remuneração. Feito o acordo, só para vocês. E na segunda-feira também, o dicionário ele vai ser entregue apenas para quem participar até o fim. E é um dicionário que você pode aplicar não só em cargos e salários, você pode aplicar também para todos os subsistemas de recursos humanos, porque são termos técnicos que se utilizam, né, a nível de gerência, a nível de diretoria, e você vai poder conhecer e também utilizar. E daí eu vou deixar essa pequena reflexão, né, uma frase tão simples, tão prática e tão objetiva, que conhecimento é poder, e eu falo isso mais uma vez, conhecimento é algo que ninguém tira de vocês, e eu gostaria, né, ainda de tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, mas quem gostaria de abrir aqui para perguntas, tá? Eu vou abrir para perguntas e gostaria de saber quem gostaria de fazer uma pergunta. Esse processo de mentoria, né, esses encontros, a intenção dele é justamente tirar dúvidas, tá? Eu trago um pouco de conhecimento, mas também eu abro para quem quer tirar dúvidas. E se você tem alguma pergunta que você queira fazer, seja sobre a carreira, seja sobre a área, se você está implantando já cargos e salários na sua empresa, está encontrando alguma dificuldade, queira aproveitar esse momento para esclarecer, vou deixar aqui aberto para que você participe, para que você faça uma pergunta. E aproveita, porque eu vou dizer a vocês, esse tempo reservado aqui é exclusivo para vocês, tá bom? Aqui ninguém sabe de tudo, mas também não sabe de menos, né? Nem sabe de mais, nem sabe de menos. Ou eu fui muito clara na minha explicação e não ficou nenhuma dúvida, ou vocês não entenderam nada. E aí, o que eu vou sair como resposta?
Contar até 5. Vamos lá. Eu sei que tem alguém com uma dúvida e que está querendo abrir esse microfone e perguntar. Catiane, seja muito bem-vinda, minha querida Catiane. Estamos quase no fim. Abrimos agora para dúvidas e perguntas. Tem uma dúvida lá no chat lá. Pronto, pessoal, eu vou pedir a vocês. Ó, Bruno, obrigada por você ter comentado. Vandeci, acredito que todos entenderam. A Emanuela tem dúvidas sobre o CBO. Ah, muito bem. Bom, eu não sei qual é a dúvida que você tem sobre o CBO. Carol, Eu acho pode... que eu posso falar aqui, né? Sim, pode sim. Tá, então vamos lá. Eu estou fazendo um descritivo de cargos e não sei se é o correto, tá? Porque é novo para mim também. Mas nesse momento eu também estou linkando os CBOs com os cargos. E, por exemplo, hoje dentro do meu PCMSO na empresa, eu tenho a vaga de auxiliar comercial. Quando eu procuro o código, eu não encontro ele lá na listagem de CBOs. Mas dentro do meu PCMSO, ele está no CBO de assistente administrativo. E aí, eu olhando o descritivo lá da página de CBOs, realmente faz sentido a atividade. Mas eu não sei se eu realmente posso usar essa nomenclatura de auxiliar comercial para assistente administrativo, ou vice-versa. Então, eu estou tendo dificuldade nesse momento em relação a isso. Perfeito. Bom, o CBO, ele é... muitas das vezes, né, não vou dizer algumas, mas muitas das vezes ele é generalista, tá, Carol? Então, quando você desce para a família do CBO, né, por exemplo, do assistente, você falou, ou foi auxiliar administrativo? Assistente administrativo. Quando você desce na família do assistente administrativo, que você encontra a descrição e você não encontrou uma nomenclatura semelhante à sua nomenclatura, você pode utilizar a nomenclatura que está na descrição generalista. Porque o CBO ele é generalista. Então, se você está tendo esse zelo de casar o CBO com o PCMSO, você pode utilizar esse generalista mesmo. Se quando você desce na família, você não encontra na ramificação o específico para a sua função, você vai utilizar o generalista. Ah, entendi. Então, a minha dúvida era mais se realmente podia usar, se não tinha problema, mas então, eu entendo que sim. Ah, perfeito, tranquilo, ótimo. Bom, meus caros, mais alguém? Boa noite a todos. Eu tenho com relação tem alguma previsão sobre a tabela de CBO? Porque a tabela de CBO que a gente tem, ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga. Tem alguma previsão para ser atualizada? Porque tem muitos cargos que a gente procura, né? E às vezes está confuso os cargos, né? Confuso. Não sei se vocês têm as mesmas percepções. Sim, confuso e ultrapassado. Assim, o que acontece? Eu não sei se vocês assistiram a live do Ministério do Trabalho, e aí levanta a mão quem assistiu, sobre a Lei de Igualdade Salarial. Alguém assistiu essa live do Ministério do Trabalho? Viviane, né? Essa live, ela foi... Não assistiu. Ela foi uma live muito generalista, né? Eles acabam não indo direto ao ponto, eles não são objetivos, eles não trazem clareza na informação. Por quê? Porque é algo novo em relação à lei, né? É algo novo. E aí, aos poucos, quando vão surgindo as demandas, quando vão surgindo as necessidades, as autuações, é que eles vão funilando e aperfeiçoando esse processo. E isso não é muito diferente para o CBO, tá? Então, embora seja, né, uma caixinha preta, hoje a gente não consegue saber quando que eles vão atualizar o CBO, infelizmente.
E aí nós vamos trabalhando com o que tem. Alguns eles atualizam, se você for pesquisar, você consegue encontrar alguns cargos mais atualizados, mas tem outros que realmente são bem mais ultrapassados. E aí nós vamos utilizando, mas não tem como identificar hoje, saber quando que eles vão atualizar, sabe, Bruno? Porque eles ainda deixam muito a desejar, infelizmente. Para atuar uma empresa, eles são muito rápidos, e no instante eles criam uma regra de autuação, mas para a gente ter um material consistente para desenvolver o nosso trabalho, ainda deixa muito a desejar. Infelizmente, deixa muito a desejar. Aí só complementando, né? É porque hoje com o e-social, né? A gente tem que estar com todos os cadastros, tudo certinho no sistema, para poder enviar, porque senão pode dar algum problema. Exatamente. Com relação, se for envio errado, né? Sim. Envio de código errado. Isso. E aí é quando vem esse trabalho minucioso, né, que você precisa fazer, e você precisa sempre estar trocando figurinha com os colegas, né? Tanto que hoje, na comunidade, nós temos constantemente essa troca de figurinha em relação à CBO, porque não é só você, tá? Muitos profissionais estão ainda com essas dúvidas, e aí a gente precisa sempre trocar a figurinha com quem? Com quem já errou. Infelizmente, a gente está acertando depois que um colega erra, porque nós não temos hoje um direcionamento ou da parte do Ministério do Trabalho, né, seja alguma orientação para fazer o certo. E é na tentativa de acerto e erro que hoje nós estamos procurando acertar, tá? Viviane levantou a mão, você quer fazer uma pergunta? A Viviane falou que houve inclusão, né? Então, houve inclusão, tá? De novas funções, mas não foram todas, né? Mais alguém? Pessoal, nós temos uma comunidade, tá? Que é justamente para essa troca de informação, para buscar essa atualização, né? E aí trocar um pouco, tirar dúvidas, e aí é uma comunidade que agrega bastante para quem já atua em cargos e salários, tá? Já está num nível mais avançado e já lida, né, com essa área. Assim, por exemplo, assim, no caso, a sua equipe. Ô, Bruno, desculpa, tá falhando um pouquinho o seu áudio, né, mas pode repetir? Oi? Não. Os assuntos de CBO e outros assuntos. Aí geralmente surge algumas dúvidas, né? Na hora de estar trabalhando. Aí, por exemplo, na sua equipe. Bruno, falhou um pouquinho o seu áudio, não sei se foi só para mim. Um pouco que eu entendi o que você falou é se a minha equipe auxilia, né, se tira dúvidas, foi isso? Mas isso. Se foi, pronto. Nós prestamos sim todo esse auxílio, tá? Hoje eu estou à frente da equipe, desenhando a estratégia da metodologia, né, da metodologia do desenho de todo o processo, mas por trás eu tenho uma equipe que está trabalhando para tirar dúvidas, né, que está constantemente se atualizando sobre a legislação, né, para tentar mitigar ao máximo os riscos trabalhistas, tá? Então, por trás nós temos uma equipe que está bem envolvida nesse processo. Se você tiver alguma dúvida específica, você pode procurar o nosso suporte, que ele vai ter o maior prazer em te ajudar. Tá bem? Bom, pessoal, então, por hoje, nós vamos encerrar por aqui. Só repetindo. Pode falar, Bruno. Só repetindo. Tem algum número, algum contato? Você está no grupo VIP?
Tô no grupo VIP. Tá? Pronto, então, os administradores lá do grupo, né, tem 2 contatos de suporte, são esses 2 que você pode falar, você pode conversar com eles, que eles vão ter a maior satisfação de te responder, tá, Bruno? Ok? Você me ouviu? Tá ok. Obrigado. Imagina, por nada, estamos aqui para isso. Então, pessoal, muitíssimo obrigado por estarem até aqui. Desejo a vocês uma noite maravilhosa. Vamos nos encontrar na segunda-feira e no grupo nós vamos soltando algumas informações. Participem, estejam conosco. Vou deixar o meu Instagram, que é dianamonteiro.ip, tá? IP de identidade e propósito, porque todos nós temos que ter um propósito na nossa vida, então eu sempre procuro contribuir na vida de outras pessoas, porque o meu propósito é esse, né? Eu sei que sozinho ninguém chega em lugar nenhum, a gente sempre precisa de alguém, sempre vamos precisar de alguém, tá? Então, estejam lá comigo, estou aos poucos, né, alimentando alguns conteúdos, e a tendência lá no Instagram é de trazer mais conteúdos, tirar mais dúvidas, contribuir para quem quer ingressar nesse subsistema, e eu digo a vocês, para quem ainda não atua, esteja comigo, e vamos participar desse processo que eu vou ajudar você até ingressar nesse subsistema, tá bom? Um beijo a todos, um forte abraço, uma ótima noite, e até breve, se Deus quiser.